E aí, pessoal, belezinha? Tranquilidade? Bom, vamos lá para nossa continuação aí de classes gramaticais, né? Estudando morfologia, sem esquecer que a gente está vendo a parte de classes, né? De classes nominais, não é isso? A gente está estudando as chamadas classes nominais, né? As classes que se comportam como classes como nomes. E lembrando, por que isso? Porque elas podem, de um modo geral, variar em gênero, masculino e feminino, em número, singular e plural, e, dependendo do caso, em grau. Não é toda classe que vai variar em grau, também não é toda que vai variar em número, e também em gênero. Mas, de um modo geral, a maior parte delas se comporta assim. E aí, vamos lá para a próxima classe gramatical. A próxima é a classe dos adjetivos. E aí, bora lá, então, para a parada dos adjetivos. Os adjetivos, a gente já também esbarrou neles, lá quando a gente passeou pelos substantivos, na classe anterior que a gente estudou. E quem são os adjetivos? A gente tem que lembrar que os adjetivos a gente usa para qualificar. De um modo geral, a gente usa para qualificar positivamente ou negativamente quem? Os substantivos. O que significa isso, então? Que não existe adjetivo sem um substantivo ali na redondeza. Porque ele tem que estar qualificando os substantivos, ele não vai qualificar outra classe. É claro, você só vai considerar outra classe se for outra classe que esteja fingindo que é um substantivo, desempenhando o papel que seria ali, o lugar, estando no lugar que seria o lugar do substantivo. Tá claro isso? Tá beleza? Bom, então você não pode esquecer isso. Essa relação aqui é sempre a relação de você ter o adjetivo, dependendo de um substantivo presente na frase. Tá claro isso? Tá? E aí, vamos lá. Quanto à posição, a localização do substantivo. Qual é o local? Qual é a localização do substantivo? Não, do adjetivo na frase. Os adjetivos, eles podem vir onde? Eles costumam vir onde? Eles costumam vir primeiro, depois do substantivo. Essa é a posição oficial do adjetivo. Por que oficial é vir depois? Porque se o adjetivo tem que qualificar um substantivo, espera-se que o substantivo já esteja presente. Aí depois surge o cara ali qualificando, dando um atributo, mostrando um atributo, uma característica, uma qualidade do substantivo. Tá claro isso? Tá? Então, primeiro é depois. Porque é a sua posição, digamos assim, teórica oficial. Primeira. Tá claro? Só que também eles podem aparecer onde? Antes dos substantivos. Aparecer antes é uma segunda possibilidade. Por isso estou botando ali o segundo. Tá claro isso? Então, esquema de posicionamento dos adjetivos em relação aos substantivos. Como é que é o esquema? Está aí na sua frente. O substantivo é o cara que tem que aparecer primeiro, ou pelo menos se espera que ele apareça primeiro. E aí, o primeiro adjetivo, ele na verdade vem aqui depois, considerando a posição oficial teórica, depois. E você pode ter um outro adjetivo com outro adjetivo aparecendo antes. Tá claro isso? Então, tal como a gente estava falando, é isso aí que a gente tem em termos de posicionamento do adjetivo em relação aos substantivos. O primeiro seria a posição oficial depois, e o segundo, caso a gente use mais de um, oficialmente ele aparece antes do substantivo. Tá claro isso? Tá?
Bom, mas vamos ver isso na prática, no exemplo? Bora? Vamos ver aqui no exemplo, na prática. Ó, você tem uma frase aí que diz: as mofadas casas antigas são mais românticas. Ora, o que é que nós temos aí? Né? O que é que nós temos nessa frase para avaliar? Primeiro, localiza logo o substantivo. Onde que está o substantivo? O substantivo aqui é casas. O substantivo está aqui, é a palavra casas. Vamos anotar logo ele, deixar ele separadinho. Tá aqui o nosso substantivo, aliás, vamos anotar o gênero dele, é feminino, e está no plural. Olhando desde o começo, a gente está vendo que a gente tem aqui um as, que é o artigo. É isso? O as é um artigo definido, que está acompanhando o gênero e o número do substantivo. Está aqui no feminino e está aqui no plural. Quando você olha aqui para os acompanhantes ainda restantes, você tem aqui a palavra mofadas, casa com mofo, e você tem aqui também ainda a palavra antigas. Se não tivesse mofadas, você ia ter as casas antigas são mais românticas. Antigas, repare, está qualificando. Se qualifica, com relação à idade, isso aqui era quem? Era um adjetivo. Certo? É um adjetivo. Esse aqui está na posição oficial. Seria o primeiro, teoricamente oficial. Só que como a gente escreve da esquerda para a direita, quem apareceu antes foi a palavra mofadas, que também qualifica. Também qualifica. Então, também é um adjetivo. Certo? Tranquilo? E esse aqui teria sido, teoricamente, o segundo adjetivo. Que quando a gente escreve, a gente vai acabar tendo que escrever o mofadas antes do substantivo casas, depois aí escreve o outro adjetivo, que é antigas, e por aí vai. Só de curiosidade, tem mais um camaradinho aqui que também qualifica. Repare, quem é que são românticas? Românticas são essas criaturas aqui todas, Quer dizer, essas criaturas. As casas, as mofadas, casas antigas, Não sei como é que uma casa mofada vai ser romântica, mas tudo bem. Tá valendo. O que importa é olhar para a frase e os componentes que estão aqui. Se ela é uma frase que faz sentido ou não, Se é bonitinha, se não é bonitinha, aí tanto faz, tá? Isso não está em jogo aqui agora. E aí, quando você tem românticas, também aqui você também tem um qualificador. Então, aqui o cara qualificou. Se qualificou, repare que apareceu um outro adjetivo. Só que, repare, esse adjetivo, ele já é um extra. Por que é um extra? Por que você está falando isso? Porque, repare, você tem aqui o são. Eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois, eles são. Isso aqui é um verbo, já que o verbo ele quebra a primeira sequência de substantivo. A primeira sequência está aqui antes dele. As mofadas, casas antigas. Está aqui um substantivo. Poderia ter aparecido outro substantivo depois? Poderia. Dependendo do caso, da frase que a gente faça, poderia ter aparecido um outro aí. Mas não foi o caso. Tá? Mas é que eu estou marcando todo mundo que tem a ver com substantivo, principalmente os adjetivos, que é o que a gente está estudando. Tá tranquilo? Tá na paz? Beleza? Bom, esse exemplo, tranquilidade total? Tranquilidade? Então, é essa parada aí, tá? Só que tem o seguinte, o adjetivo, ele pode ainda ser observado com relação à funcionalidade. Quando se fala de funcionalidade, a gente está falando de funcionamento.
Está falando de funcionar, né? Está falando de funcionamento. Funcionamento. Tá? E tem gente que vai falar só a palavra função, né? Tudo isso diz respeito à mesma coisa, tá? Então, como é que o adjetivo pode funcionar ainda em relação aos substantivos? Eles podem ser classificados de duas maneiras. Eles podem ser classificados como explicativos e eles podem ser classificados como restritivos. Quando é que vai ser um, quando é que vai ser o outro? Você poderia perguntar para mim. Vamos lá. Quando é que você vai ter um adjetivo que ele se comporta como explicativo? Ele é explicativo quando ele indica uma característica própria, inerente, isso aqui é importante, única. Não tem uma segunda opção para qualificar o substantivo, né, em relação àquele quesito. Né? Por exemplo, vamos lá, pegar uma parada que tem característica única. Vamos pegar carvão. Qual é a cor do carvão? É preto, sempre preto. Então, preto, que é um nome de uma cor, que é um qualificador, né? Preto é uma característica única para o carvão. Né? Então, mas quando queima muda de cor, fica cinza. Tá? Estou falando do carvão ainda em situação normal. Estou falando já depois de fazer um churrasco. Tá claro? Tá? Então, preto é uma característica única. Então, preto seria um adjetivo explicativo. Tá claro? Certo? Tudo bem? Tá? Bom, enfim, uma outra coisa que a gente podia anotar é a característica total. Né? Quando a característica é única, é total. Com relação à cor, por exemplo, carvão é totalmente preto. É a característica total dele. Tá? É inerente ao carvão ser preto. Né? Não tem carvão amarelo, né? Abóbora. Né? Não tem carvão verde. Né? Só se for carvão de xireque, sei lá. Né? Tem que ver. Né? Mas não tem. Então, aqui, o que você tem que observar é simplesmente isso. Tá? Que carvão, em relação à cor, inicialmente é preto, né? Salvo que aconteça um outro processo nele, né? Um processo, por exemplo, queima de carvão, aí ele vira cinza, aí já é outra coisa, nem é mais carvão, né? Já é cinza, já virou outro produto, tá claro isso? Isso é que produto é a palavra mais adequada para usar. Já com relação ao restritivo é o contrário, né? Com relação ao adjetivo se comportar de maneira, né? Funcionar de maneira restritiva, aí ele já tem um comportamento de indicar uma característica parcial, né? Ou momentânea, ou eventual, ou ocasional, tanto faz, esporádica, que não é total, que não é integral, isso é, que teria outras opções. Por exemplo, quando você fala assim, comprei a camisa ou então, não vou falar camisa não, fala assim, se eu falar assim, falei agora com a voz fina, fino não é uma característica da minha voz. Eu posso falar falar com voz fina, com essa característica, mas posso falar com voz mais grossa, né? E aí, dessa hora, estou parecendo até Alexandre Frota. Aí é outro comportamento. Então, o grossa e o fina, nessa hora, são características opcionais, não são únicas para o uso da minha voz. Certo? Tranquilo? Mas vamos treinar isso, né? Vendo o adjetivo, né? Um termo lá funcionando como adjetivo, ora indicando característica total, ora parcial. Se for total, a gente vai chamar de explicativo. Se for parcial, a gente vai chamar de restritivo. Tá? Então, olhando aqui exemplos, né? Para a gente ver essa parada maneirinha. Olha só, você tem aqui neve branca. Aliás, você tem aqui um outro exemplo, que é café preto. O outro exemplo, que é cabelo preto. Depois nuvem branca. Vamos marcar logo os substantivos. Substantivo aqui, no primeiro exemplo, é neve. Tá. Substantivo. Branco vai ser o adjetivo. Certo? Tá aqui o adjetivo branco, qualificando o substantivo neve. Legal. E aí, nessa hora, o branco, em relação à neve, ele indica uma característica total ou parcial? Toda neve... basta você perguntar se todo substantivo que está na sua frente,
tem ou não aquela característica. Então, aqui no caso, a gente faria a seguinte pergunta, faz a seguinte pergunta. Toda neve é branca? Toda neve é branca, não é isso? Salvo se sujar com alguma substância ou outra qualquer. Então, como toda neve é branca, como a resposta a essa pergunta diz que toda neve é branca, inicialmente é a cor oficial de neve, não tem neve verde, nem abóbora, nem laranja, nem roxa. Se falou de toda é característica única, E aí, então, esse adjetivo funcionou de que maneira? Funcionou de maneira explicativa. Então, é o adjetivo explicativo. Tá claro isso? Tá? Belezinha? Entendeu a parada? Bom, vamos lá para o segundo exemplo. Segundo exemplo, você tem aqui o substantivo que é quem? Café. Tá, beleza. Tá lá o preto, que é o nosso adjetivo. E aí, de novo, o que você vai fazer? Vai pegar o adjetivo e perguntar se é a característica total desse substantivo aqui, que no caso é café. Então, vai lá, pergunta. Todo café é preto? Todo café é preto? Inicialmente é preto. Você vai falar, tem uns marronzinhos, que o cappuccino, que não sei o que, não sei o que lá. Não, inicialmente o café. Você olha lá o pó de café, ele tem um tom meio amarronzado, mas quando você passa no coador, passa na cafeteira, ele sai na cor mais pro preto. Certo? Se o café é preto, você não está botando leite, está botando outra mistura, outro tipo diferente de café, estou falando café tradicional, basiquinho, normalzinho, tá? E a gente tem que contextualizar também, que é o mínimo que a gente tem que fazer. Então aqui, como você tem a rigor o entendimento que todo café, daquele basiquinho tradicional, passado no coador, na cafeteira, cafeteira comum, aquela com cápsulazinha não chique, não, todo café é preto, o que você vai lembrar? Você vai lembrar que se falou que é característica total, aí o adjetivo, ele está funcionando de maneira explicativa. Então, esse adjetivo funcionou de modo explicativo. Certo? Tranquilo? Aqui a gente está vendo funcionamento do maluco. Tá claro? Tá? E aí, repare agora o exemplo 3. Olha o exemplo 3 e o exemplo 4. A gente tem aqui quem nesse exemplo? Você tem aqui cabelo preto. Cabelo é quem? Já marca logo. É o nosso nome, é o nosso substantivo. Preto é o nosso adjetivo. Certo? E aí, repare, é o mesmo adjetivo de antes. Certo? É o preto, que está aqui agora qualificando o cabelo. Certo? E aí, vamos lá. Perguntando e respondendo. Para ver se a característica aqui é total ou não. Todo cabelo é preto? Não, Você tem cabelo louro, ruivo, castanho claro, castanho escuro. Não é assim? Hoje em dia tem rosa, tem verde, tem azul, tem um monte de cor aí, Mas apesar do que isso aí já é colorizado, Você usa uma tintura qualquer, algum produto qualquer, mas cor de cabelo normal é o preto, o louro, os castanhos, vários tons de castanhos, Você tem o ruivo, Não é assim? Então, aqui a resposta já é outra. Aqui é que nem todo, repare que basta botar o nem, para você já anotar a frase. Nem todo cabelo é preto. Você tem o ruivo, o louro e por aí vai. E aí, quando aparece já o nem, a característica é parcial. A característica não é única. Parcial tem a ver com a ideia de parte. E aí, então, esse adjetivo ele não funcionou mais de maneira explicativa. Ele está restringindo as nossas possibilidades. Ele está limitando. Certo? Então, ele é um adjetivo que funcionou de maneira restritiva.
Tá claro isso? Tá? Beleza? Bom, e o último caso aqui, o último exemplo, diz nuvem branca. Bom, qual é o nosso substantivo aqui? O substantivo aqui é nuvem e o nosso adjetivo é o branco. Aliás, a gente teve lá em neve também, né? O branco. Neve branca. Tá aqui, ó, primeiro exemplo. Neve branca. Pegamos aí de novo o mesmo adjetivo. Como é que ele funcionou? Da mesma maneira, lá do que aconteceu no exemplo 1 com neve? Não, olha só. Você tem aqui o adjetivo, tá? Beleza. Qualificando nuvem. E aí, vamos lá. Vai você de novo, junto comigo, fazer a pergunta sobre a característica, ver se é total ou se é parcial. Você vai perguntar o quê? Se toda nuvem é da cor branca. Toda nuvem é da cor branca? Quando você olha para o céu, tem várias cores, não tem? Quer dizer, algumas, poucas, mas tem. Mais de uma cor, além do branco. Você tem o cinza mais escuro, um cinza mais clarinho, é isso? Já quase branco. Então, você tem outras tonalidades aí de cor para a nuvem, certo? Então, de novo aqui, você tendo outras tonalidades, qual é a resposta da pergunta? Se toda nuvem é branca? Não, aqui nem toda nuvem é branca. E aí, se nem toda nuvem é branca, já por esse nem aqui, isso aqui indica uma característica parcial, é só uma parte. Então, esse adjetivo funcionou da mesma maneira que antes, lá com neve? Não, ele não é explicativo igual foi lá. Aqui, ele é um adjetivo que funcionou de maneira restritiva. Ele é um adjetivo agora que funcionou de modo restritivo. Tá claro isso? Tá? Então, com relação à posição, a gente viu, pode aparecer um depois do substantivo, que seria a posição oficial, e um antes. Com relação ao funcionamento, ele ora pode restringir, ora pode limitar a nossa opção. Ele vai ser um adjetivo restritivo, e se indicar uma característica que é própria, que é inerente, que é total para o substantivo, ele é explicativo. Tá maneiro? Tranquilo? Então, era essa parada aí, o mínimo básico que a gente tem que saber do adjetivo. Tem outros aspectos? Tem, mas para o que a gente tem que saber, reconhecer ele de uma frase, é isso que interessa. Quando você pega lá o capítulo de adjetivo numa gramática, no livro de português, tem outras coisas, tem grau do adjetivo, adjetivos pátrios, adjetivo composto, mas isso agora não interessa para a gente. O que interessa é saber reconhecer ele na frase, que é na frase que a gente está vendo como é que o cara se comporta. Tranquilo? Então, por hora, é isso. Aí, em relação a mais uma etapa de classe nominal. Tranque? Fui.